Oi, preciosas, ungidas do Senhor. Eis que estamos aqui em mais um devocional e hoje meditando na palavra do Senhor. Pedi para que o Senhor falasse aqui comigo um pouco do tema que eu tanto gosto. Quem me conhece um pouco mais na intimidade, em alguns evangelismos que eu já fiz, não sei se já perceberam que toda vez que eu faço o nosso devocional, ele tem um fundo de oração, que é a mesa cura, né? Por um tempo de um processo, né? Mesmo diante a caminhada cristã que eu passei, eu aprendi a me posicionar, me colocar, me recolocar na mesa, no lugar de filha. E quando eu conheci, né, a história dessa cantora, e quando eu passei a escutar essa música, fez muito sentido. O quanto estamos preocupados em fazer, né, a obra, se colocar diante a obra, se colocar diante o homem, né, e esquecermos do nosso lugar de filha, lugar de intimidade. E sim, fomos chamados para evangelizar, né, para levar a palavra do Senhor. Mas também temos que entrar, né, nos colocar, tirar as vestes de serva e nos colocar como filha, né? Há uma diferença entre Maria e Marta, né? Marta, ela tinha vestes de serva, uma boa serva, estava preocupada em preparar, né, o lugar, estava preocupada em preparar o ambiente para que o Senhor entrasse e tudo estivesse pronto, tudo estivesse servido. Mas Maria, ela se posicionou como filha, ela escolheu a melhor parte, que era o momento a qual nenhuma distração não existia, né, nada que pudesse fazer com que ela perdesse aquele momento, aquela intimidade, aquele relacionamento de filha e pai, né? Assim somos nós, temos que nos colocar diante do Senhor, sentar à mesa e entrar no lugar e chamar o Papai para sentar conosco, né? E aqui diante um esboço que eu pedi, né, coloquei aqui em oração, veio a palavra, né, do texto base de Lucas 8:43 ao 48, que aí se inicia: uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e o tocou na borda de seu manto. No entanto, no instante, essa hemorragia parou. E logo Jesus perguntou: quem tocou em mim? Todos negaram e Pedro disse: mestre, a multidão toca, se aperta em sua volta. Jesus, no entanto, volta a dizer: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelho diante dele. Todos ouviram explicar por meio que havia tocado nele e como havia sido curado imediatamente. Então ele disse: filha, sua fé o curou, vá em paz. O que a gente traz diante desse texto? Tem uma passagem aqui que fala, né, que diante, né, a multidão ela passou despercebida, mas aquele que foi chamado para nos salvar e para nos resgatar, nada passa despercebido aos olhos do Senhor, né? E ali aquela mulher, em meio àquela dor, em meio àquela hemorragia, não passou despercebida, assim como eu e você, não importa qual seja a adversidade que eu e você esteja vivendo, não importa qual seja a hemorragia, qual seja o fluxo de sangue, não importa qual seja a sua ou a minha dor, não passa despercebida aos olhos do Senhor Jesus. Aquele que é possível fazer tudo aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Então que a gente possa confiar nele e que importa a dor, não importa o deserto, não importa qual seja a renúncia que você esteja fazendo para sentar essa mesa como filha, ele irá te recompensar. Então esse tema, né, da pregação a qual eu tirei hoje, veio a dor, da dor à cura, encontrando um lugar de filha e chamando a papai. A dor que paralisa. A mulher sofria 12 anos com uma enfermidade que a deixava isolada socialmente e espiritualmente. Ela já havia gastado tudo, mas continuava sofrendo sem esperança humana. Muitas vezes a dor nos paralisa, não é verdade?
Sim, continuamos sofrendo paralisada e sendo rejeitada aos olhos visíveis, né? Ou até mesmo se tornamos invisíveis aos olhos do outro, mas não passamos despercebida pelo Senhor. A dor pode nos tirar do lugar de filhos e nos colocar num lugar de desespero. Você tem sido afastada, cansada e sem esperança? Você tem se sentido fadigada? Você tem sentido que nada mais faz sentido? Você tem sentido que não há mais saída para o teu problema? Atitude de fé busca a cura. Apesar da multidão que poderia intimidá-la, a qual naquele tempo, naquela época, né, a enfermidade dela tornava ela impura, aonde ela não poderia chegar perto de ninguém. Mas quando ouviu falar que Jesus passaria, ela perdeu todo o medo. Você sabe que o medo, ele pode nos paralisar, ele pode nos colocar no lugar de paralisia. Assim ela teve o quê? Um espírito de ousadia e não de temor. A palavra fala que o Senhor nos chama para ter espírito de ousadia e não de temor. Ela tirou todo o medo, né? Todo o medo dela e colocou o espírito de ousadia, porque ela confiou naquele que poderia fazer infinitamente mais daquilo que a medicina não conseguiu fazer por ela, aquilo que o homem não conseguiu fazer por ela, o Senhor pôde fazer. E a fé dela que foi inabalável. Muitas vezes essa dor nos paralisa e nos faz sentir invisíveis e rejeitados. A dor pode nos tirar do lugar de filha e nos colocar no lugar de desespero. Você tem sentido afastada e sem esperança? E essa atitude que busca a cura, apesar da multidão, ela tocou em Jesus com muita fé, crendo no poder que saía dele, poder da cura. Então somente um toque, apenas físico, mas um ato de confiança, um ato de fé, a misericórdia e o amor do Senhor Jesus a curou. A fé ativa é que nos coloca no caminho do encontro com Deus, mesmo quando tudo parece ser difícil, mesmo quando tudo parece ter perdido, como ainda que o inimigo tenha colocado um ponto final, ele vai lá e tira e coloca uma vírgula para que a sua história e a minha história continue. Essa atitude que busca a cura é a atitude talvez que o Senhor está esperando de você. Aquela mulher de fluxo de sangue, ela precisou dar um passo de fé. Somente a fé, como diz a palavra, a fé sem obra é vazia, né? Então, não somos salvos também somente pelas obras, mas pela fé. Mediante a fé somos salvos, mediante a graça somos salvos, né? Então, não basta somente conhecer Jesus, não basta somente amá-lo, tem que renunciar, tem que servir, tem que buscar de todo o teu coração, tem que convidar para que ele venha fazer morada, né? Ele precisa que ele venha limpar o templo para ele fazer morada. A sua fé precisa estar firmada não somente naquilo, porque ela ouviu, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher nem pode ter visto Jesus, mas ela ouviu falar do poder e autoridade que ele tinha, e ela creu mesmo sem ver. Ela cria que tocando somente na orla da veste dela. Vamos falar a verdade. Hoje, nós, humanos, na nossa época, na nossa atualidade, olhando para uma veste, olhando para um pedaço de pano, imaginaria que somente se eu tocasse e falar, olha Jesus, né, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não, estava falando que a fé. E ali ele falou, filha, a tua fé te curou, né? Ele coloca também autoridade sobre a nossa fé. Ele dá autoridade sobre a nossa boca. A palavra tem poder, a tua atitude, o teu movimento tem poder. Tire a âncora do fundo do mar e deixe que os ventos, ainda que eles sejam contrários, ainda que eles sejam fortes, é necessário que o vento forte venha para que esse barco saia do lugar, para que ele vá para outro lado da margem. Tu compreende isso? Se faz necessário que a gente possa ter autoridade naquilo que o Senhor nos deu, nos depositou. Esse encontro que transforma, esse encontro que te coloca, te posiciona no lugar de filha, aonde Jesus falou, ei filha, ele falou filha, onde todos falavam o quê? Que ela era enferma, que ela era impura, que ela era leprosa, que ela não tinha nem a identidade dela resgatada, ela tinha simplesmente o diagnóstico. Quantos diagnósticos nos colocam? Hoje mesmo compartilhei sobre diagnóstico, né? Venho compartilhando essa semana sobre diagnóstico. Nós não somos o diagnóstico, nós não somos aquilo que o homem, a medicina ou um exame fala. Ei, qual é a tua identidade? Antes de qualquer diagnóstico,
seja dado. Você tem uma identidade de filha, e você precisa se posicionar, sentar à mesa e convidar o Abba Pai para sentar com você e tomar por autoridade, porque creia, eu e você somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo Jesus. Temos direito e lugar na mesa, a mesa que cura, a mesa que liberta, a mesa que restaura, a mesa que transforma. Precisamos ser transformados em Cristo Jesus. Em Romanos fala, renovai a mente em Cristo Jesus, que a gente não ande o padrão do mundo. Muitas pessoas estão andando sem fé, estão andando desesperados, se perdendo em meio ao desespero. Enquanto temos tudo que nós temos, aclamar o Senhor, olhar para o monte, para o alto e olhar de onde vem o nosso socorro, presente fiel em todas as horas. Ei, você tem a melhor ferramenta, você tem a fonte de rios de águas inesgotáveis que derrama do alto da cabeça à planta do nosso pé. Esse encontro transformado, que possa ser chamado, né, que a gente vem ser chamado de filho. Jesus percebeu o toque daquela mulher. Para ela, que tinha tanta vergonha, ele não só curou o corpo dela, mas também restaurou ela da sociedade, chamando ela de filha. Filha, tua fé te salvou, vá em paz. Um convite à intimidade e à segurança de Deus. Ele está te reposicionando como filha novamente, né? Assim como o filho pródigo foi colocado no lugar novamente de filho, assim o Senhor tem nos colocado, nos restaurado, nos reposicionado como filho e tem curado nossas enfermidades. Aquela hemorragia daquela mulher vinha de vários fenômenos. Eu não sei qual que é o seu. Se a sua hemorragia é por conta do teu casamento que não está bem, se essa hemorragia é por conta de uma enfermidade, por conta de um desespero, de um passado, de uma dor, de uma falta de perdão, de uma cura a qual você não encontra mais, de um câncer, seja qual for. E o Senhor está falando, venha minha filha, venha ao meu encontro, somente toque na minha orla, somente venha que eu curo. De mim jorra águas vivas e inesgotáveis que vai te curar. A cura verdadeira restaura a nossa identidade. Aqui, como eu falei agora há pouco, Jesus quer que você coloque-se no lugar de filha com o direito de chamar ele de Abba Pai. Chamando ele de Abba Pai, a intimidade de cura transforma. Abba é uma palavra aramaica que expressa proximidade e confiança, como a de a criança tem para com seu pai, para com sua mãe. A intimidade de Deus nos transforma e nos tira do lugar do medo e nos coloca em segurança, tirando a dor, trazendo cura e toda a rejeição que nos foi colocada. Somos convidadas a nos chegar a Deus não com medo, mas como filhos queridos. Sabe quando você de repente é chamada por um patrão, por um gerente, por um diretor, às vezes até pelo seu pai, vai falar assim, Rosângela, ai, te dá aquele medo, o que eu fiz? Sabe, sempre nos colocando no lugar de culpa. Ele tá falando assim, não, ele tá, ele te conhece pelo nome, antes mesmo do ventre da tua mãe. Mas ele tá falando, filha amada, minha filha, minha menina dos meus olhos, minha joia rara, minha pedra preciosa. Ei, venha se encontrar comigo, venha sentar nessa mesa. Aqui eu tenho alimento que vai te levantar, que vai te posicionar, que vai te restaurar. Somos convidados a chegar a Deus sem medo, como filha querida, amada, a qual podemos chamar carinhosamente de papai. Faça do seu relacionamento com Deus um lugar de segurança e paz. Aprenda a chamar ele de Abba Pai. Se você tem um problema de identidade, de paternidade, aceite como teu pai da eternidade, né? Então, muitos que têm problema no relacionamento com o seu pai têm dificuldade de aceitar Deus como pai. Mas o Senhor fala que ele vai curar hoje. Não importa qual foram a tristeza que depositaram em você, não importa qual foram as dores, mas hoje você está tomando o teu lugar de direito, de honra. Ô Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, que essa palavra, Senhor, venha nos tocar, que a Tua presença, a nossa fé seja lapidada, seja aumentada, que sejamos transformados, assim como a palavra em Romanos, em Cristo Jesus, que levamos nossos pensamentos cativos ao Senhor, que deixamos todo o passado para trás, toda a bagagem, todo esse jugo pesado, que foi trocado pelo Teu que é leve, Senhor. Obrigado porque a Tua misericórdia nos resgatou, a Tua misericórdia nos renovou.
Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo e a tua graça nos basta, Senhor. Dai-nos, Senhor, sabedoria e discernimento. Cubra-nos com teu manto, nos coloca debaixo das tuas asas, Senhor, meu Deus. Pai, endireita o nosso caminho, nos leva a passos verdejantes, refrigera nossa alma, guia pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Acampa teus anjos ao nosso redor nessa hora, Pai, guerreando por nós, nos livrando de todo mal, de todo laço, de todo embaraço, Senhor, de toda armadilha preparada, forjada do inimigo contra nós e contra a nossa família, não prosperará. Toda oração contrária caída por terra, Senhor, meu Deus. Tudo que o inimigo tenha travado, o Senhor está liberando, Paizinho querido. O Senhor está entrando e mudando a nossa sorte. Toda a bênção de sorte está sendo lançada sobre as nossas vidas. Nos faça nos colocar no lugar de filho, no lugar de intimidade. Senhor, meu Deus, tira de nós o jugo, a opressão do mundo. Senhor, meu Deus, que nós não depositamos o nosso coração, Senhor, em homens, mas que depositamos em Ti, Senhor, meu Deus. Consagramos a Ti a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos, nossos vizinhos, a nossa semana, o nosso mês, os nossos parentelas de perto, de longe. Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós te agradecemos e te louvamos e bendizemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata. Nós louvamos e bendizemos teu nome, que continuamos diminuindo para que o Senhor venha crescer, que a sua glória, Senhor, seja exaltada nas alturas. Pai querido, Pai amado, que não venha ser a nossa vontade, mas venha ser a sua vontade soberana. Nós já te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor, a consolação do Senhor permaneça e te continue caminhando com Ele, na paz que excede todo entendimento. Amém? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.